Olá, sejam bem-vindos ao Oráculo Político. Ah, vamos falar um pouco então da situação e do clima dramático que as coisas vão atingindo e de como que essa euforia vai contaminando as pessoas. Me parece que as coisas estão se definindo e tudo mais. Ah, o Haddad, ele está com dificuldades e mas é possível que ele ganhe a eleição. É bem provável que ele ganhe a eleição. É, e esse resultado ele pode melhorar na medida em que se desenvolve o segundo turno. Tudo bem que isso seria uma tendência natural da situação em função de um ambiente sadio de debates, mas não é isso que está acontecendo, como estamos vendo. Uh, nos parece que o clima adulterado provocado pelo bolsonarismo a utilização exacerbada de suas mídias, somado ao fato de que a mídia tradicional prejudica a campanha do PT, mas ao mesmo tempo não consegue alavancar a candidatura do seu candidato, que é o Geraldo Alckmin, uh, parece então que o segundo turno começa a ser definido mesmo. Existe uma possibilidade, existem duas variantes que podem deturpar esse cenário, mas parece que ainda é um curto espaço de tempo para que isso ocorra. O primeiro deles seria um eventual crescimento de Ciro Gomes na reta final, o que é possível. A questão é se esse crescimento será o suficiente. Uh, e o segundo implicaria numa farsa, ou seja, as pesquisas eleitorais elas são todas elas fraudadas e indicariam um outro resultado com um outro candidato no segundo turno, o que também parece uma coisa esdrúxula. Não me parece que seja isso. Uh, a questão que se coloca então é isso. O jogo do momento é esse. Então temos um efeito midiático provocado pelo bolsonarismo nas mídias sociais e suas fake news. Evidentemente que quando eu falo bolsonarismo, estamos lidando com muitas forças políticas e sociais, que é o fascismo, o fascismo enquanto um fenômeno de classe, né? Mas ao mesmo tempo não se deve descartar a influência de alguma força política externa nas eleições, tal qual aconteceu nos Estados Unidos na eleição de Donald Trump. Nesse sentido, esse ambiente contaminado ele contribui para o Bolsonaro, infelizmente, né? Ou seja, é um ambiente fraudado por uma série de conjunturas que envolve os dois campos políticos da direita brasileira e da elite brasileira, que é o bolsonarismo de um lado e a mídia tradicional de outro lado. A mídia tradicional prejudicando a candidatura do PT, censurando a figura de Lula nas campanhas, na campanha eleitoral e nas entrevistas, impedindo a conexão entre Lula e o povo no impulsionamento de Haddad, ou seja, impedindo a conexão Lula-povo-Haddad. E ao impedir essa conexão de maneira arbitrária e autoritária e anticonstitucional, né, no caso, é, a esquerda não sabe como lidar com essa situação.
e o povo e a classe trabalhadora fica à deriva diante dos acontecimentos, em função e essa classe trabalhadora, esse público de massas à deriva, ele começa a ser bombardeado pelo bolsonarismo, né? Existe um outro fator que é a influência das igrejas evangélicas sobre a classe trabalhadora, sobre parte dela, né? A classe trabalhadora, em função do histórico catolicista da sociedade brasileira e cristão, né, também, e a classe trabalhadora, ela tem a, ela tem esse ponto fraco moral, né? A classe trabalhadora tem dois pontos. A classe média tem o seu ponto fraco moral, que é a questão da corrupção, e a classe trabalhadora tem o seu ponto fraco moral, que são o seu ponto fraco, o ponto fraco moral, que são os valores cristãos e católicos. E aí a gente coloca a figura a questão sexual, de gênero, e a questão do comunismo, né? Do ateísmo. Esse é um ponto moralista muito poderoso aí, porque é o ponto fraco da classe trabalhadora e o bolsonarismo explora isso à enésima potência, né? No último domingo, no último domingo, o, o dono da Rede Record, o Bispo Edir Macedo, declarou seu apoio a Bolsonaro, e todo o conjunto de igrejas evangélicas no culto de domingo fez um comício eleitoral na sua missa religiosa. O que significa isso? Significa que isso impulsionou a candidatura de Jair Bolsonaro, mas não é apenas isso. A questão é, o crescimento do Bolsonaro tem esse fator, mas ele tem também o fator de que as pesquisas não vinham até então registrando o voto em Bolsonaro. Porque o voto em Bolsonaro, ele é um voto envergonhado, em grande medida. Então, esse voto estava oculto. Só que quando tem o incidente do ele não, e esse incidente prejudica a imagem de Bolsonaro, somado isso à capa da revista Economist, esse eventual medo de derrota do Bolsonaro faz revelar o voto oculto, e isso se manifesta nas pesquisas. Somado a isso, as ações de Sérgio Moro, com a delação de Palocci, os ataques que Haddad sofreu na campanha eleitoral, mais os ataques tradicionais da mídia, os jornais O Globo, Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, isso vai travando e vai travando o circuito de cognição Lula, povo, Haddad, que é o que funcionaria naturalmente em um ambiente estável e democrático, né, na vitória do Fernando Haddad. Ou seja, estamos diante de uma gigantesca máquina golpista que adultera o processo eleitoral em todos os níveis, né, e prejudicando o candidato do PT. São duas forças golpistas, né? Uma força direitista, que foi a força que impulsionou o golpe de 2016 e tentou fazer esse fechamento do golpe com o seu candidato Geraldo Alckmin, o que não deu certo, porque o golpe de 2016 ele escancarou uma nova força política, que é o bolsonarismo. E o bolsonarismo começa a sair de controle da elite brasileira e da classe burguesa, né? Eu digo assim, da elite brasileira como um todo e da direita enquanto conjuntura, enquanto classe. Ou seja, então essa classe social perde o controle do bolsonarismo. Não consegue mais domesticar o monstro que eles construíram. Então,
o bolsonarismo age livre, contaminando todo o contexto eleitoral por meio das chamadas fake news, né? E também por meio da política do medo, né? A política do medo. A política do fascismo é a política do medo, né? Então, é necessário ter esse entendimento, né? É necessário ter esse entendimento e, com isso, fazer uma prospecção da situação, né? Ah, da mesma maneira, no campo da esquerda, e aí tem a questão também das pesquisas eleitorais, né? Essas pesquisas eleitorais simultâneas, né, ao longo da semana, estamos agora no dia 5/10, né, na antevéspera das eleições, essas pesquisas, todos os dias, elas acabam funcionando como neutralizadores da campanha da esquerda. É um outro fator proveniente da mídia tradicional, que prejudica a campanha do PT. É, então, o que acontece? A pesquisa eleitoral é um fator de controle. É um fator de controle do processo eleitoral no intuito de neutralizar as ações da esquerda. É necessário ponderar a possibilidade de que essas pesquisas tenham uma tendência eleitoral. O Datafolha e o Ibope, eles são uma dupla da mídia golpista, o Globo e a Folha de São Paulo. Então, é necessário entender que sim, essas pesquisas são manipuladas. 100%? Não, não são 100% manipuladas. Mas elas têm um pequeno nível de manipulação. Elas têm um pequeno nível de manipulação no intuito de prejudicar, sim, a candidatura do Partido dos Trabalhadores. Ah, e aí a gente vai para o espectro da esquerda e aí a gente tem que investigar os pontos fracos da candidatura da esquerda, né? E aí a gente pode destacar 3 pontos. O primeiro ponto é a fragmentação da candidatura de esquerda como um todo, ou seja, você tem Guilherme Boulos, Fernando Haddad e Ciro Gomes como um coringa, né, no caso. Uh, Essa candidatura, o campo da esquerda, ele, quando fragmentado, ele perde força, principalmente no contexto em que a direita está muito forte, né? E isso é muito perigoso, de fato, né? É perigoso até para a tendência do segundo turno. É muito difícil que não haja segundo turno, embora exista esse medo do fascismo avançar ainda mais, né, e conseguir subir ainda mais, esse pânico fascista, né? A esquerda precisa de resiliência nesse momento, precisa fortalecer as suas próprias bases, ou seja, o Haddad hoje, agora no fim do dia foi para o Nordeste e é importante que ele volte para o Nordeste. O PT precisa retomar as suas bases, a sua base eleitoral e com isso ir para o segundo turno, né? Esse que é o desafio do momento. Ah, é muito difícil que não haja segundo turno, né? Mas é lógico que a gente também não pode duvidar da situação. A questão que se coloca agora é e aí voltando para os pontos fracos. O primeiro ponto fraco é essa fragmentação do campo da esquerda. O segundo ponto fraco, ele é, na verdade, não diria um ponto fraco, é um erro, né? Um erro crasso, né? Que foi essa desorganização, digamos, essa fragmentação é resultante de, de um erro político do PT e do Lula, né?
Quer dizer, houve um acerto na condução da candidatura de Lula até o limite, mas na impugnação da candidatura, ao invés do Haddad sair como candidato, ele deveria ter entrado na chapa do Ciro Gomes, né? A situação seria outra, né? E aí eu remonto o vídeo que eu falei do erro do PT, né? E aí eu peço que você volte para ver o vídeo anterior. Então o contexto ele é extremamente perigoso, né? Não pelo fato de que a candidatura Haddad não seja boa e não tenha potencial. De fato tem potencial e é uma candidatura boa, mas o contexto está adulterado. Isso significa que nós deveríamos votar em Ciro Gomes para impedir que Bolsonaro fosse eleito? Grande parte do eleitorado de esquerda pensa que sim, né? Eu mesmo, nós mesmos, né, acreditamos que a esquerda deveria votar em Ciro Gomes. No entanto, não parece que esse agora é o momento, porque na medida em que Haddad está melhor posicionado que Ciro Gomes, o correto seria que os votos de Ciro Gomes fossem para o Haddad, porque o Haddad chegaria no segundo turno com maior potência, né, de enfrentar o Bolsonaro, né. Nesse sentido, aí a gente pode ir pro... A gente comentou então do primeiro ponto, que foi o erro da estratégia da esquerda, do campo da esquerda como um todo. E a gente tem o erro aí já um erro específico da candidatura Haddad, né? Um erro específico da candidatura Haddad. Por quê? Porque a candidatura do Fernando Haddad, ela isso não é um defeito do Fernando Haddad em si, não se trata disso. Se trata do programa e do conteúdo programático. Eu diria até que o Haddad está saindo muito bem sob o ponto de vista individual, da performance, né? Ele está indo muito bem. O problema da candidatura não se trata do Fernando Haddad em si, mas da confusão programática que isso gera na classe trabalhadora. Existe o problema do Fernando Haddad ser uma figura da classe média, né? Uma figura não originária da classe trabalhadora. Isso deixa a classe trabalhadora no vácuo, né? E essa ausência de Lula deixa a deriva, é um fator que contribui para deixar a classe trabalhadora na deriva, né? E então esse é um outro ponto fraco da candidatura. A questão que se coloca agora mas existe um outro ponto fraco que é o quê? Existe um outro ponto fraco que é o quê? A candidatura do Lula, ela terminou com 40% de intenção de voto. 40% de intenção de voto. O Lula poderia ganhar no primeiro turno das eleições, né? Por que isso acontece? Porque existe uma mistura de dois fatores aí que o PT não investigou. O PT, quando o Lula estava à frente das pesquisas, o PT precisava fazer o seguinte: ele precisava fazer uma pesquisa interna das pessoas que declaram voto em Lula. Por exemplo, eu faço uma pergunta para um eleitor. Você vai votar em quem? Ah, vou votar no Bolsonaro. Muito bem, parabéns. Aí, outra pessoa. Você vai votar em quem? Eu vou votar no Lula. Você vai votar no Lula? É, eu vou votar no Lula. Por quê? Porque... E aí vem a resposta, né? Essa resposta deveria ser anotada e registrada. Por quê?
Porque você poderia elencar um ranking de motivos pelo qual o Lula é o escolhido da classe trabalhadora. Então você teria lá, em primeiro lugar, uma lista de motivos. O primeiro motivo seria o governo Lula, ou seja, por que as pessoas vão votar no Lula? Porque o governo Lula foi um governo muito bom para a classe trabalhadora e para a esquerda. Muito bem. Isso seria um fator importante. Mas existiriam outros motivos. Por exemplo, o motivo 2, que seria o quê? Seria que o Lula está sendo perseguido. E depois poderia ter um motivo 3. O voto no Lula como sendo um voto contra o golpe de Estado. Então, esses fatores dariam o balizador para o Haddad, dariam um farol para o Haddad para ele conseguir manter uma conexão com o seu eleitor. E o Haddad está perdido nisso, porque embora ele transmita o programa de governo, ele não tem o feedback das pessoas. Sem esse feedback, é impossível saber o que está acontecendo. Então ele fica estagnado na pesquisa. E aí o que acontece? Ele estagnado na pesquisa, ele não sabe exatamente por que ele está estagnado na pesquisa. Nós arriscamos um motivo. Se essa segunda pesquisa interna do PT tivesse sido feita, o PT teria encontrado duas grandes esferas de motivos pelos quais as pessoas votam no Lula. O primeiro delas é a questão do golpe e depois a questão dos governos do PT. Ou seja, então são dois fatores. Acontece que o Haddad ele só fica na questão dos governos do PT. Então o Haddad ele não consegue absorver todos os votos do Lula. Ele absorve metade. A outra metade continua à deriva. Né? Então ela vai para o Ciro, ou vai para os votos, ou fica votos nulos, ou vai até de repente para o Bolsonaro ou para o Alckmin. Quer dizer, então esse é um ponto que deveria ter sido melhor estudado. É que a conjuntura política é extremamente controversa da situação. Mas de qualquer maneira, esse é um fator que poderia ter sido melhor desenvolvido e ajudaria na campanha. E aí tem a questão também, aí vem o terceiro ponto, o terceiro ponto problemático da candidatura da esquerda, que é o quê? A vice do Haddad, Manuela Dávila. Não se trata, o problema é a Manuela Dávila ela é o ponto fraco da candidatura, por quê? Porque ela é justamente o calcanhar de Aquiles, porque ela carrega uma conjuntura de pensamento social e político que é uma conjuntura comportamental da esquerda, que envolve a esquerda, que envolve o aspecto cultural, o aspecto do comportamento, que tem a ver as causas LGBT, com as causas do feminismo. É evidente que isso deveria ser uma virtude, e inclusive o fato dela ser uma mulher jovem e bonita, né? Todos esses fatores deveriam ser virtudes numa sociedade evoluída. O problema é que nós estamos numa sociedade onde o aspecto moralista, né, nem moral no sentido emancipado do termo, mas o aspecto moralista ele é muito forte. E aí o que acontece? Existe um apelo moralista e a candidatura do Bolsonaro, como ela é uma candidatura viral, né? Ela tem um comportamento de bicho, eles atacam no ponto fraco da candidatura. Que é o fascismo ele faz isso, né? Ele atua como um animal, né? Um animal sedento.
e ele vai na jugular da sua presa. E esse jugular, esse ponto fraco é a Manuela Dávila. Pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser feminista, pelo fato de defender as causas LGBT, pelo fato dela estar no Partido Comunista do Brasil. Então, para contornar esse problema, a candidatura do Haddad ela tem que dialogar com o público católico cristão no segundo turno. Além de tudo isso. Então, resumindo o aspecto eleitoral, nós temos muitos problemas a enfrentar. Infelizmente, uh, o futuro ele não é otimista, infelizmente. Enfim, ficamos por aqui. Até a próxima.